Hoje o nosso trabalho é sobre o nazismo e a gente não vai explicar igual esse cara aqui. Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. E olha só, olha lá. E neste trabalho que o Souza nos deu a oportunidade de fazer, vamos explicar a origem do nazismo, como foi o nazismo no poder, o neonazismo e o Holocausto. E também falaremos sobre Hannah Arendt, a filósofa judia que provocou a ira dos judeus ao apresentar o nazista Eichmann como banal. Como devem ser vistos os assassinos nazistas diretos ou indiretos como Eichmann? Tony Judith diz que Hannah Arendt percebe que aqueles que matavam e enterravam os judeus como uma espécie de trabalhadores administrativos e, portanto, cumpridores da lei de um Estado, eram apenas assalariados comuns e bons chefes de família. Os seus atos podem ser monstruosos, provas da falência do senso comum, segundo Arendt, mas os oficiais em si são muito simplesmente pessoas estúpidas, vulgares do dia a dia. Em suma, banais. Há algo de frustrante e terrivelmente plausível nesta observação. Para Hannah Arendt, quando os motivos tornam-se supérfluos, o mal é banal. Karl Jaspers enfatizou: o mal deste homem é banal, não o mal é banal. Eichmann era o nazista encarregado do transporte de judeus, ciganos e outros grupos para campos de concentração e extermínio. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, escapou para a Argentina com o apoio de religiosos da Igreja Católica. When the New Yorker sent me to report on the trial of Adolf Eichmann, I assumed that the courtroom had only one interest: to fulfill the demands of justice. This was not a simple task, because the court that tried Eichmann was confronted with a crime it could not find in the law books, and a criminal whose like was unknown in any court prior to the Nuremberg trials. But still, the court had to define Eichmann as a man on trial for his deeds. There was no system on trial. No history, no ism, not even anti-Semitism, but only a person. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil. O nazismo foi um movimento ideológico, nacionalista, imperialista e belicista nos moldes do fascismo que se desenvolveu na Itália. O nazismo esteve sob liderança de Adolf Hitler entre os anos de 1933 a 1945. O símbolo do nazismo era a bandeira vermelha, com a cruz gamada, conhecido como suástica. Esse movimento consistia numa mistura de dogmas e preconceitos a respeito da pretensa superioridade da raça ariana. Os alemães acreditavam ser superiores aos outros grupos, sobretudo de judeus. O nazismo não era um movimento completamente novo na sociedade alemã. Outros movimentos compartilhavam de seu nacionalismo extremado e seu racismo sob a tentativa de criar uma sociedade militarista e reacionária. Grupos antissemistas, aversão aos judeus, já existiam na Alemanha e na Áustria desde o século XIX. Além disso, muitos regimes totalitários se desenvolveram no período chamado Entre Guerras, ou seja, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Em 1919, em Munique, Hitler aderiu a um pequeno grupo chamado de Partido Trabalhista Alemão, fundado por um mecânico ferroviário. Seu programa falava em bem-estar da população, igualdade perante ao Estado, anulação dos tratados de paz e
exclusão dos judeus da comunidade. Em 1920, Hitler, com sua capacidade oratória a serviço do grupo, já é a principal figura do partido. Isso contribuiu para a mudança do nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Nazi, abreviando o termo Nazi. Em 1923, os nazistas, liderados por Hitler, fracassaram na tentativa do golpe em Munique. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, cumpriu 8 meses, que aproveitou para escrever a primeira parte do livro Mein Kampf, Minha Luta. Inspirado no fascismo, Hitler reorganizou seu partido, adotou estruturas administrativas e hierarquias regionais. Além disso, organizou a juventude hitlerista e deu apoio aos sindicatos e associações jurídicas, médicos, professores, funcionários e outros profissionais. Com a crise de 1929, o descontentamento tornou conta da Alemanha. A classe média desempregada e a burguesia, temerosa com o crescimento do Partido Comunista Alemão, engrossaram as fileiras do Partido Nazista. Em 1932, empresas capitalistas passaram a dar-lhe apoio financeiro. Nesse mesmo ano, vários candidatos nazistas venceram as eleições. Em 1933, o apoio da alta burguesia levou o presidente Hindenburg a convidar Hitler para ocupar o cargo de chanceler. Os nazistas chegaram ao poder, o que lhes dava mais força para combater os partidos de esquerda. Em 1934, morreu o presidente Hindenburg e o parlamento deu poderes a Hitler, que passou a acumular os cargos de chanceler e de presidente. Estava então instalada na Alemanha a sangrenta ditadura nazista, sustentada pela SS, pela AS e pela Gestapo. Com o início do Terceiro Reich, Hitler supriu o Estado federalista. A bandeira do partido nazista com a suástica passou a ser a da Alemanha. O Führer começou a aplicar o programa nazista e os membros do partido ocuparam todos os cargos da administração. Começava assim a escalada de ditadura e terror. O Holocausto representou o extermínio em massa que ocorreu durante o regime nazista na Alemanha, o qual matou cerca de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Os campos de concentração representavam os locais onde eram exterminadas as pessoas que para Hitler eram consideradas de raça inferior. O horror cometido pelo grupo de Hitler só terminou em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. O neonazismo representa um movimento contemporâneo inspirado na ideologia nazista de Adolf Hitler. Os grupos neonazistas começaram a surgir na década de 70 e estão espalhados em diversos locais do mundo, sendo possível encontrá-los atualmente pelos grupos na internet. Esse movimento está pautado nas doutrinas radicais de intolerância e violência sobre o ideal de superioridade da raça pura ariana. Dessa forma, os neonazistas costumam ser racistas e xenofóbicos, com grupos minoritários, sejam negros, imigrantes, homossexuais, judeus, dentre outros. Importante destacar que a apologia ao nazismo não é permitida em diversos países do mundo, sendo considerada, portanto, uma prática criminosa. O nazismo e a Segunda Guerra Mundial terminaram em 1945, ano em que Hitler morreu. Neste mesmo ano, os Estados Unidos lançou as bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e 3 dias depois na de Nagasaki, respectivamente nos dias 6 e 9 de agosto de 1945.